E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Basta mais uma aula de sistema de controle e servomecanismo. Na verdade, esta é a segunda aula desse curso de sistema de controle e servomecanismo. Nesta aula, nós veremos algumas definições. E para, na verdade, não ficar com aquela coisa assim, bem maçante, né? Definir o que é sistema, o que é um sistema de área aberta, fechada, eu resolvi, né, pegar um exemplo e, em cima desse exemplo, mostrar para vocês a maioria das definições que nós iremos usar no curso de controle. É óbvio que terão algumas que virão aí, né? Só a parte inicial mesmo. Eu resolvi, pessoal, usar como exemplo o circuito RC em corrente contínua. Falar, mas por que circuito RC? Gente, na verdade, podia ter escolhido um sistema biológico, podia ser sistema pneumático, sei lá, né? Mas o circuito RC, a gente vê até no segundo grau, né? Certo? No colegial aí. Então, é bem estudado, em vários cursos de engenharia você vê esse circuito. Então, é um circuito bem comentado, né? Fácil de usar, de encontrar referências, documentações e assim por diante. Aqui eu tenho algumas representações do meu circuito RC. Então, basicamente nessa figura aqui 1, você tem uma fonte de tensão epsilon, tá? Corrente contínua. E aqui o que a gente vai ver, pessoal, que aqui, ó, nesse local nós temos uma chave, essa chave está ligada direto ao resistor, que passa pelo capacitor e volta novamente à minha fonte. Então você tem um circuito RC em série, alimentado por um circuito contínuo, legal? E o que nós temos é o seguinte: se esse capacitor estiver inicialmente descarregado, tá? Vai haver o surgimento inicialmente de uma corrente até que esse capacitor se carregue totalmente. Então a gente chama isso daqui, ó, de uma representação do circuito em carga. Pessoal, o passo que se eu agora, ó, pegar essa chave, né, e jogar lá aqui nesse ponto, que eu posso chamar de ponto B, sei lá, né? O que acontece agora é que vocês têm o capacitor e o resistor ligado numa única malha. Então eu vou ter a carga do capacitor, ou seja, o capacitor agora descarregando sobre o resistor, tá? Então o circuito é de descarga. Outra figura simples está aqui, né? A representação também, ó, uma chave, positivo e negativo, uma fonte, um resistor e um capacitor. E aqui é a outra, né, forma de representar, né? Você tem uma entrada, que é a minha tensão, aqui um resistor e um capacitor, aqui nós temos, né, a nossa saída como sendo a tensão em cima do capacitor. E isso, na verdade, que eu mostrei para vocês, essas representações aqui, são o que nós chamamos de modelo físico. Legal? Então, o que é o modelo físico? Nós sempre vamos partir de um modelo físico para o nosso sistema. Então, a definição mais básica de modelo físico, né, pessoal? O modelo físico ou descritivo de um sistema é um sistema ideal. Eu não gosto muito dessa palavra aqui, mas vamos lá, né? Que permite incluir apenas os aspectos. Então, ó, isso é importante, né? Tem que ter os aspectos relevantes do sistema, tá? Principalmente do interesse que o estudo, né, que a gente quer fazer. Então, esse ideal aí tem que tomar cuidado, né? Não é que ele tem que estar, certo? Não possa ter efeitos de temperatura, de frequência, né? Não o RC contínuo, mas o alternado, tá? Pode sim. Se eu, na verdade, por exemplo, estiver trabalhando com alternado e as minhas frequências forem variar muito, principalmente para altas frequências, onde o elemento resistivo e capacitivo tem uma mudança no comportamento, é importante levar essas coisas em consideração. Agora, se eu estou trabalhando com um circuito RC em temperatura ambiente, certo? Com uma fonte, tá aqui, ó, tá? Sei lá, 9, 10 volts. Gente, para que eu preciso inventar coisas, né? Para que eu preciso colocar um termo aí de variação de temperatura, variação de frequência, se nem a fonte varia com frequência, tá? Então, sempre que a gente monta um modelo físico, tem que ter o bom senso. Não pode ser algo exagerado, contendo detalhes demais que não são relevantes para o meu problema e nem faltando alguma coisa, tá? Então, a primeira definição está aí, o que vocês estão vendo aí. A gente sempre vai partir do chamado modelo físico. Bom, ótimo. Tá? E o que eu gostaria, né, a partir desse circuito? Então, a partir desse circuito, eu quero determinar o comportamento desse circuito. Você fala, tá, não é massa? O que é determinar o comportamento do circuito?
Pessoal, como eu tinha dito para vocês, se vocês voltarem aqui, ó, vou pensar que eu estou carregando o meu capacitor. Eu quero saber qual é o comportamento da carga, da corrente em função do tempo, a tensão em cima do resistor e a queda de tensão em cima do capacitor, certo? Como é que isso acontece? Então aqui, ó, determinar o comportamento do circuito, eu coloquei aqui, né, pessoal? É determinar o comportamento da tensão no resistor e a tensão no capacitor em função do tempo, tá? Bom, como é que eu faço isso? Se eu quero determinar o comportamento da tensão em função do tempo, eu tenho que, a primeira coisa, descrever este meu circuito de uma forma matemática. Então, a minha segunda definição, pessoal, é exatamente esta. O que seria um modelo matemático? O modelo matemático, então, é simples, fácil e tranquilo. Não, muitas vezes não é assim, né? Então, ó, vou partir do meu circuito, tá? Ou seja, do meu modelo físico. O que eu quero? Eu tenho uma tensão aplicada, eu quero, certo? Ó, V de R e V de T. Então, eu quero o comportamento da tensão sobre o capacitor em função do tempo, do resistor em função de tempo. A partir do momento que eu fecho esse circuito, vai surgir aqui uma corrente. Então, como é que eu monto um modelo matemático para esse circuito? Por exemplo, no caso de circuitos, senhores, como esse daqui, vou usar a lei das malhas, né? A segunda lei de Kirchhoff, ou a soma das tensões igual a zero, né? Então, o que eu estou fornecendo tem que ser igual a que eu vou utilizar, ou seja, a tensão epsilon, tensão de entrada, de alimentação, vai ser a queda de tensão no resistor mais a queda de tensão no capacitor. Se eu substituir, o que acontece? Ó, o epsilon, tensão no resistor, RI, tensão no capacitor, Q sobre C. E aí vocês chegam numa equação que tem um pequeno problema aqui, moçada. O que é? Ela está escrita tanto em função, aqui ó, tá? De corrente como de carga. E aqui não tem como. Ou a gente deixa tudo em função de corrente, tudo em função de carga. Geralmente vocês encontram nos livros em função da carga. Então, corrente é dQdt. Substitui o epsilon, então ó, corrente é dQdt mais Q sobre C. Outra coisa, pessoal, outra definição para vocês, certo? Eu vou supor que inicialmente, ó, a carga inicial, certo? No tempo t0 igual a zero, seja zero, ou seja, o capacitor está descarregado. Legal? Então, isto daqui, ó, a carga inicial é igual a zero, a carga inicial é igual a 1 coulomb, é a corrente igual a 2 amperes. Isso aqui, pessoal, é conhecido como CI, condições iniciais do meu sistema físico. Aqui eu tenho uma, né, mas eu podia dizer também, né, que a corrente também igual a zero. Tranquilo? Joia? Ampere. Pessoal, geralmente o que a gente faz, voltando à equação, é reescrever essa equação na forma que a gente, né, de uma equação diferencial. Então, ó, R dQdt mais Q sobre C igual a epsilon. O que eu vou fazer? Geralmente a gente deixa o primeiro termo, né, ó, primeira derivada aqui, independente, né, a gente não coloca nada aqui na frente. Então, se eu dividir a equação toda por R, aqui ó, vai cortar, vai ficar dQdt mais, vai entrar um R aqui, então 1 sobre RCQ, e vai entrar um R aqui. Essa é uma equação diferencial de primeira ordem, certo? Então, independente de ser primeira ordem, segunda ordem, qual ordem, senhores, eu queria que vocês entendessem uma coisa bem simples. Todo modelamento físico gera pelo menos uma equação diferencial. Vou mostrar que existem sistemas como o maglev, em que eu tenho 3, o robô de equilíbrio dinâmico também eu tenho 3, posso ter 4. Então tem vários sistemas aí. Então, pelo menos uma equação diferencial. Então, não importa o que aconteça. A equação pode ser mecânica, elétrica, pneumática, sei lá, né, térmica, sempre vai gerar uma equação diferencial. Sempre, sempre, sempre. Então, o modelo matemático é com certeza uma equação diferencial que expressa, né, a dinâmica, como é que aquele sistema evolui com o tempo.
Aqui, ó, equação matemática que descreve o comportamento da carga em função do tempo. Tá? Então, isso, né, a gente chama de comportamento dinâmico do sistema. Então, ele vai evoluir com o tempo. Tá? Você fala, ah, Márcio, mas a tensão é constante. A tensão de entrada é constante. A gente sabe que a tensão no capacitor e no resistor não serão constantes. Legal? Então, eu coloquei só uma observação, tá? Então, olha que legal. Se eu encontrar, né, naquela equação quanto vale Q de T, eu sei que corrente vale dQ dt, e aí eu consigo calcular não só a tensão no resistor, mas a tensão no capacitor. Então, a questão é determinar esse comportamento para determinar esses comportamentos. Tá? Então, qual é o problema? O problema é pegar, né, a minha equação diferencial e encontrar o Q de T. Para isso, eu tenho que resolver minha equação diferencial. Você fala, nossa, e agora? Como é que eu faço? Bom, gente, na verdade, existem aí inúmeras maneiras de resolver uma equação diferencial, principalmente de primeira ordem. Existem maneiras, inclusive, bem fáceis de resolver essa equação. Tá? A minha pergunta é, sempre? Não. E se for de segunda ordem, terceira ordem, a coisa não é tão simples assim. Aí, né, a gente tem técnicas matemáticas mais apuradas, ou pelo menos, vamos dizer assim, né, aprendendo, né, mais, talvez até mais fáceis para resolver essa equação diferencial, ou seja, obter Q de T. Neste caso, eu vou jurar para vocês que a solução dessa equação, num certo momento a gente vai resolver isso aqui no curso, não vai ser exatamente, né, como eu vou dizer, usando alguma técnica matemática mirabólica, né, mas com certeza usando o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? A solução dessa equação vai me dar Q de T é igual a capacitância vezes a tensão de entrada ou menos exponencial de menos T sobre R5. Então, olha que legal, quando o tempo for zero, o que acontece, tá? Isso aqui é 1 menos 1 dá zero, a carga é zero. A partir do momento que o tempo aumenta, a carga diminui. Se vocês estão lembrados, pessoal, a tensão no capacitor, ela aumenta até este valor, né, Cepsilon, tensão no capacitor com o tempo, e no resistor, obviamente, ela diminui, né? Ela começa com RI e diminui com o tempo. Então, esses são os comportamentos da tensão no capacitor, na tensão do resistor. Legal? Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte, para obter, certo, o comportamento do meu circuito, preciso resolver uma equação diferencial. Então, preciso partir do modelo físico, encontrar o modelo matemático que vai gerar uma equação diferencial, pelo menos uma, e aí no motor de corrente contínua também eu vou mostrar que tem 3, tá? E aí resolver para obter o que eu quero. Eu posso escrever isso, pessoal, usando uma outra definição, que é o chamado diagrama de blocos. Então, o que é o diagrama de blocos? O diagrama de blocos facilita nós visualizarmos o que eu acabei de montar. Então, ó, eu tenho basicamente 3 elementos, tá? Esse aqui, ó, certo? Esse retângulo é chamado de bloco principal e ele contém as minhas variáveis chamadas de internas ou de estado do meu sistema. Quem são as minhas variáveis internas, tá, ou do sistema? A carga e a corrente, tá? Nós temos a entrada ou as entradas e a saída ou as saídas. Neste caso, nós temos uma única entrada, tá? Entrada ou variável de entrada. Então eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó, a entrada é a causa, ou seja, a grandeza que pode modificar o estado do meu sistema, tá? Por exemplo, se a minha tensão for zero, isso aqui é zero. Tá? Se a minha tensão for 10 volts, isso aqui, variam, né, de 10 volts para mais ou para menos. Então, a entrada é a causa, certo? O que vai modificar o estado do meu sistema. E nesse caso, nós também temos as variáveis de saída. Aqui nós temos duas, certo? Que é a tensão no resistor e a tensão no capacitor. Tá? Saída é o efeito, a grandeza que caracteriza o estado do sistema.
O que aconteceu com as minhas variáveis internas com a aplicação de uma entrada, tá? É isso que fornece as minhas variáveis de saída. Por exemplo, no caso do motor de corrente contínua, você tem a tensão sendo aplicada, o meu sistema é o meu motor de corrente contínua, legal? As minhas variáveis internas também pode ser em carga, em torque, em atritos e assim por diante, eu vou mostrar isso para vocês. E a variável de saída é única, que é a velocidade angular. Na verdade, né, eu posso ter torque, velocidade angular, eu posso ter outras variáveis, mas no motor geralmente a entrada é a tensão aplicada e a saída é a velocidade angular, tá certo? Pessoal, outra definição, esse sistema é definido como sistema símbolo. Fala, nossa, Bastro, o que é isso? Esse aqui, ó, pessoal, de single input, ou seja, única entrada e múltiplas saídas. Eu tenho vários tipos de representação, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Eu tenho o que nós chamamos de MIMO. MIMO é múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Nós temos o CISO, que é a única entrada e a única saída, e assim por diante. Pessoal, esse tipo de sistema tem uma certa representação. Isso aqui também é outra definição, né? Como é que eu represento esse meu sistema em controle? Utilizando o que a gente chama de espaço de estados, o EE, a gente vai ver isso também, tá? Logo, aliás. Então aqui, ó, como observação, o que que eu fiz, ó? Como observação, eu coloquei um sistema, moçada, ó, certo? De uma única entrada e uma única saída. Por exemplo, eu tenho o meu circuito RC, certo? A tensão, só que eu quero só olhar a tensão aonde? Sobre o capacitor. Então, aquele sistema CIMO eu posso transformar em dois sistemas CISO. A mesma entrada e aqui, ó, eu poderia ter só a tensão no resistor. Então, eu posso separar, certo? Sistemas MIMO, ou, no caso, em sistemas CISO. Então, aqui, ó, esse sistema, então, como eu disse, é CISO, single input, single output. E aqui nós vamos usar para representação, né, em controle, a chamada função de transferência. Nós vamos ver tudo isso daqui a pouco. Então, só estou definindo de forma geral o que vocês vão ter nesse curso aí. Tá? Outras definições de generalidades importantes. Sistemas de interesse por curso. Tá? Pessoal, nós podemos ter aqui sistemas lineares e não lineares. Você fala, nossa, Bárcio, o que é um sistema linear e não linear? Quer ver uma coisa bem legal, um exemplo bem fácil, certo? É a chamada lei de Hooke da mecânica, né? Que força é igual a kx. Isso vale se o comportamento for o quê? Linear. Se eu pegar uma mola treliçada, como está aqui, dá para ver que, olha só, eu tenho trechos lineares, mas o total não é linear. Parece algo tipo exponencial. Legal? Então aqui o comportamento é não linear. Você fala, e como é que eu trabalho? Faz diferença? Gente, nós podemos trabalhar tanto com sistemas lineares e não lineares. Não lineares dá trabalho? Sim. Então, geralmente, quando a gente, né, o que a gente pode fazer é, por exemplo, ó, eu quero trabalhar com essa mola nessa faixa, certo? De deformação de 2,5 a 3,25. Então, nessa faixa, eu posso considerar que ela tem assim um comportamento que linear e trabalhar somente, né, e na verdade aproximar essa lei de Hooke por uma lei linear. Se eu garantir que eu vou trabalhar somente entre a faixa de 2,5 a 3,25 ou entre 0, certo? E sei lá, e 2, tá? Então, eu posso dividir esse sistema e encontrar uma faixa linear. Se aquela faixa for, vamos dizer assim, adequada para o meu trabalho, eu posso linearizar o meu sistema. É muito mais conveniente. Aliás, a gente faz muito isso. Na verdade, comportamento aqui, né, não linear também, pessoal, ó, certo? Funcionamento de um transistor. E dá para perceber aqui que existe sim regiões aqui, ó, que são lineares, né? Então, se você fugir dessas regiões, né,
a gente consegue sim trabalhar em regiões lineares aqui, tá? Então, o que eu disse? Ó, eu disse o seguinte, né? Sistemas não lineares, o que a gente faz? A gente lineariza, né? E nós teremos, então, o sistema linear. Existem técnicas, na verdade, existe uma apostila, um livro, certo? Só de técnicas de linearização. Legal? Tranquilo? Se eu puder trabalhar, vocês vão ver que é muito mais fácil linearizar do que trabalhar com um sistema não linear. Além disso, outras definições. Sistema de controle realimentado, né? Então, quando eu mostrei aquele meu sistema, pessoal, agora há pouco, certo? Aquele meu sistema agora há pouco era basicamente isto, né? O meu circuito RCO. Tinha uma entrada, o meu sistema, certo? E uma saída, tá? Uma entrada, que eu vou chamar de R de T aqui para ficar igual, né? Uma saída e aqui o meu sistema. Esse sistema não tem nada, ó, a saída, certo? Não atua na entrada de forma alguma. Então esse é o meu sistema chamado de sistema não alimentado, certo? Senhores, na área de controle, para que eu consiga controlar algo, né, tá? De acordo com realmente o significado dessa palavra, eu tenho que ter obrigatoriamente, certo? Sistemas realimentados. Obrigatoriamente aí eu estou falando de um controle mais sofisticado, né? Tem controles básicos on-off que eu não preciso ter, obviamente, realimentação, mas se nós queremos uma precisão na nossa saída, né, tá? Ele precisa ser realimentado. Então, como é que funciona? Aqui o processo, tá? Também chamado de planta, certo? Aqui este é o meu sistema. Legal? Então, essa é a minha saída. Esse é o meu controlador. Então, o que nós temos? Ó, nós temos um sinal de referência, certo? Lá da minha saída vem aqui, ó, realimenta, uma realimentação negativa. Então, o que acontece? Eu vou somar, né, e na verdade subtrair essa realimentação e vai me gerar um sinal chamado sinal de erro. Se esse sinal for igual a zero, o meu controlador, que pode ser, como eu disse, né, ó, PI, PID, PD, LQR, sei lá, tá? Ele não vai atuar no meu sistema e a saída se conserva. Se isso aqui for diferente de zero, pessoal, o controlador tem que atuar no sistema, fazendo com que ele volte à minha referência, tá? Tanto para cima como para baixo, tanto a mais como a menos. Então existe aqui uma realimentação. Geralmente essa realimentação é feita através de sensores, tá? Como eu vou mostrar para vocês, né, nas nossas aulas aí. Resumindo esta última aula, depois desse monte de definições e comentários, tá? Quais são as etapas principais no estudo de um sistema dinâmico aqui em controle? Pessoal, bem facinho, tá? Basicamente eu divido em 5, 6 etapas, mas poderia aqui, né, sei lá, cortar etapas, adicionar etapas, depende. Mas, na verdade, é uma figura que eu gosto muito. Então, no primeiro passo, o que eu pus? Ó, determinar o sistema físico e suas especificações, tá? Então, deve-se pegar o sistema físico e fazer um estudo desse sistema. Legal? O que eu vou precisar? Esse sistema vai trabalhar em que condições de temperatura, de frequência, então, condições ambientes, né? Sei lá, certo? A partir disso, montar um modelo físico para o sistema real. Como eu falei, se é um robô, por exemplo, de equilíbrio dinâmico, moçada, tá? Para que eu vou envolver temperatura, frequência? Ele vai trabalhar aí, né, dentro de um limite de temperatura acessível, vamos dizer assim, dentro dos limites da maioria dos componentes, né, do meu modelo físico, tá? Então não tem problema, não adianta complicar. Legal? Terceiro passo, a partir disso, se constrói um modelo matemático, certo? Um modelo físico. Esse modelo resultará em um conjunto de equações diferenciais. Sempre. Bom, com base nas equações diferenciais, eu tenho que determinar, né, o comportamento, certo? Eu tenho que resolver essa equação diferencial ou
obter o que a gente chama de função de transferência ou espaço de status. A gente vai ver isso. Por último, né, o que a gente vai fazer, na verdade, é fazer uma análise. Aqui entra uma parte bem forte de simulação. Usando, né, MATLAB, usando Scilab, tá certo? Então a gente vai fazer muita simulação aí também. E a partir da simulação a gente vai, né, ver se realmente, né, foram satisfeitas as condições de resposta transitória, erro de regime, estacionário, estabilidade e assim por diante. Tranquilo? Então, basicamente, esses 5 passos nós faremos no estudo, né, de um sistema dinâmico. Isso vai valer para o nosso motor de corrente contínua, vai valer para o nosso motor, né, para o nosso robô de equilíbrio dinâmico, que eu vou usar bastante com vocês esse ano, tá? Sempre dessa forma. Pessoal, acho que por essa aula tá ótimo, né? Eu defini, basicamente mostrei quais são os principais, né, as principais definições que aparecem aí em controle, principalmente inicialmente. Eu acho que está ótimo para essa aula. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Entre no canal, divulguem, certo? Se inscrevam, deixem o seu like e suas perguntas. Até mais, pessoal. Obrigado.